uma responsabilidade muito grande. Eu te louvo, viu, Lilian? Porque realmente você pegar esse público adolescente e você conseguir trazer mais responsabilidade de vida para eles próprios, né? Pois é. Isso é algo que vai construir o futuro deles, né? E assim, né? Quem tá aqui assistindo fala, nossa, mas eu entrei num podcast de longevidade, que assunto que é esse que tá rolando? A probabilidade desse adolescente sem amparo, sem cuidado, sem, né, droga e álcool e essa coisa, chegar naquela longevidade saudável, né? Porque tem uma... alguma mitologia, alguém que foi oferecido a vida a eterna. Sim, né? sim, era Que tinha a Aurora. a deusa... A Aurora tinha um namorado que ela era apaixonada e ela pediu para o pai dela, acho que era Zeus, para trazer juventude eterna para ele. Como é que era? Mas aí tem, o Clóvis de Barros que conta, que ele fala que tinha inclusive a deusa Calypso, Não, que ela não que ele não morresse. Ele é pra ele ser eterno. Ser Só que eterno. o cara falou, eu não quero ser eterno, mano. Imagina eu com 300 anos, vai estar uma enrugada assim, acabou. Mas a história é essa. A diferença de... Uma coisa é ficar velho, é envelhecer, é ser idoso. E uma coisa é envelhecer com saúde. Então a história é essa, que ela pediu a vida eterna para ele, e ele teve a vida eterna. E ele envelheceu, e ela era uma deusa, não envelhecia, mas ele envelheceu até virou um louva-a-Deus. A história é essa. Então. Pois é. Então, quando a gente pensa assim, como é que esse adolescente vai chegar com saúde, vai conseguir ter saúde física e mental para suportar uma vida, né, e ter uma longevidade, enfim. Então, é interessante, assim, Elódia, quando a gente olha a sociedade, se eu te perguntar assim, como chama o médico... Você é médica, né? Sim. Você pergunta assim, você vai saber, mas você pergunta para as pessoas, como chama o médico de idoso? Geriatra. Como chama o médico de criança? Pediatra. Como chama o médico de adulto? Clínico. Como chama o médico de adolescente? Aí ninguém sabe. Aí você fala, cara, é ebiatra. Eu, assim, já fiz palestra para 500 pessoas, eu falo, levanta a mão quem sabe o que é um ebiatra. E aí 2 levantam no meio de 500 pessoas, sabe? Sim. Então parece que o adolescente, ele é um buraco. Assim. É uma fase de transição entre duas... Ninguém sabe o que acontece. Não é uma coisa... Quando a gente fala, por exemplo, de agressão, eu fico assustado que as pessoas escrevem no meu Instagram, porque eu penso assim, se essa pessoa está falando isso publicamente, sem nenhum freio, o que essa pessoa não deve fazer dentro de casa quando ninguém tá vendo, né? Ela tem que apanhar, tem que tomar porrada, tem que não sei o quê. Eu tô com um vídeo agora, tava com 700 mil visualizações. Ele explodiu essa semana. Onde eu falava que estudar é muito difícil. Estudar é difícil, né? Estudar e passar, você vai graduando, vai pós, mestrado, é muito difícil, cansa muito, né? E o adolescente hoje, tem muitos adolescentes que estão estudando em período integral, então de 6, 7 horas todos os dias. Sim. E eu falei que era difícil. Não é fácil, é difícil. Aí tá, mas descarregar caminhão no sol é difícil. E um não anula o outro. Nada a ver uma coisa com a outra. Porque e tal. E as pessoas têm essa coisa do tipo, o adolescente tem que se ferrar mesmo pra aprender que a vida... Que é isso? Mas, assim, centenas de comentários assim. Centenas. A gente não acredita que as pessoas... Não, assim, tem esse nível desesperador, é desesperador. E aí eu penso assim, se você fala na internet assim, tem que ir lá na criança e dar um tapão na cabeça, cancelamento. Você fala, tem um idoso aqui um velho enchendo o saco, aqui minha avó com Alzheimer fica enchendo o saco, vou dar um tapa nessa velha. Horrível, cancelamento. Com certeza. Bater na esposa, bater no funcionário, bater num cachorro. Sim. Você bater num cachorro, cancelamento. Mas a agressão física e verbal no adolescente parece, é isso aí. É pra ele aprender, é pra não sei o quê. E aí eu sempre pergunto, né? Quando o pessoal fala tem que apanhar pra aprender, eu falo, muito bem. Então é o seguinte, o mês que você não fechar a tua meta no trabalho, teu chefe dá um socão em você. Ou então você tem as contas para pagar, porque a obrigação do adolescente é estudar e tirar nota, senão ele tem que apanhar, não é? Legal. O mês que você não conseguir fechar as contas do mês e pagar, apanhar. Também. Aí você vê que não faz o menor sentido. Fala, onde fica um sentido de agressão? Mas parece que pro adolescente fica um vácuo.
Tem um gap É uma ali. fase muito difícil. Você pega, por exemplo, né, nós somos uma sociedade que foi criada sobre o cristianismo, né? A Igreja Católica, Sim. nome da cidade e tudo, a influência, né? A própria história de Jesus não existe adolescência, né? Sim, ele tem passa, né? Da tem um infância espaço pra... ali, É tipo, verdade. o menino Jesus, a bebê, e aparece adulto. E ninguém Com sabe 30, muito o que aconteceu ali É verdade. naquele meio do caminho, né? Então a adolescência é uma coisa meio obscura e tal. E aí eu falei, cara, tem uma demanda aqui, uma coisa... Tá certo. Tanto que hoje, quando vem o concorrente, né? Pessoas que trabalham com adolescente me seguem, vêm falar comigo, falam, ô, William, você não se importa? Eu também falo, pelo contrário, cara. Quanto Agrega. mais gente Sim, tiver especialista nisso... com Porque você certeza. pega, por exemplo, você vai levar o teu filho num pediatra, um marmanjão barbado, É. o pediatra, ele tem outra especialidade, outra coisa. É muito pouco pro clínico, mas é muito grande pro pediatra, então tem uma É. coisa ali, e é muito louco. Faz esse teste para você ver. Mulher grávida ou pai de uma criança que vai nascer. Quais são as suas expectativas sobre o seu filho? O que você está esperando? Aí vai falar, quando falar mamãe, quando comer a primeira comidinha, quando for a primeira vez no estádio ver um jogo, quando for a primeira vez viajar, essas coisas. Tudo infância. Infância. Aí você fala assim, e quando for a primeira vez que for numa festa que tem droga? Quando for a primeira vez que sair e dormir fora de casa? Quando for a primeira vez que conheceu alguém e quer namorar? Né? E aí é uma coisa que é inevitável, vai chegar a adolescência, se der tudo certo, vai chegar a adolescência, é inevitável. Com certeza. Mas parece que eu não quero nem falar sobre isso, não quero nem ouvir falar quando for a primeira vez que for numa festa que tem álcool. E é a parte mais importante, eu acredito, né? Muito importante. Porque a preparação, eu falo que assim, a criança aprende, o adolescente testa o aprendizado e o adulto vive aquilo que foi testado. E que ficou incutido. Eu Total. vejo minha filha agora tá entrando para a idade adulta e ela lembra de tudo que foi ensinado. Quantos ela anos tem a ela tem? vida, 23. Então. Porque a adolescência hoje está estendendo, né? Então, hoje a gente considera até 25. É. Mulheres, normalmente, antes, elas amadurecem Sim. mais rápido, mas até 25, porque essa formatação do pré-frontal. Né? Então, quando a gente começa a entender, por exemplo, o pré-frontal inibe comportamento. Sim. Você quer catar um pelo pescoço, você fala, não posso, Calma. vou segurar. Essa parte é o córtex pré-frontal que faz. O adolescente não inibe o comportamento. Então. E aí essa coisa esse ímpeto de fazer as coisas, porque o ímpeto todo mundo tem, a gente só aprendeu a dosar o adulto, né, por causa do pré-frontal. Eu falo, por exemplo, uma das funções do pré-frontal é gestão de tempo. Gato tem um pré-frontal bem pequenininho. Teu gato tá agora lá dormindo de boa, porque ele não sabe o que é ansiedade. Amanhã vai ter ração? Será que vão me abandonar? Será que vão me pôr pra rua? Não, ele tá no sofá muito de boa, vivendo o presente. Sim. Então, assim, esse ímpeto é quase animal do adolescente. Porque vem uma coisa, se você encurralar um bicho, ele te ataca. Ele pode ser o seu animalzinho de estimação. Se ele falar, eu tô acuado, ele ataca. Então a gente começa a entender que, por exemplo, tempo para um adolescente, uma espinha na ponta do nariz, acabou a vida. Não tem mais por que viver sexta-feira à tarde, me sai uma ponta no nariz, né? Acabou a vida. É verdade. Porque ele não consegue pensar, por exemplo, se você tiver uma espinha na ponta do nariz numa sexta-feira, você fala, tudo bem. Sim. As pessoas gostam de mim por outros motivos. Eu tenho mais a oferecer, lá.